Olá a todos, eu sou o Ricardo do blog rbtech.info e a nossa aula de hoje é focada em desenvolvedores WordPress. Vou ensinar para você como criar uma função capaz de excluir todo o lixo do banco de dados do WordPress. Todo não, ao menos a parte que eu conheço de lixo que o WordPress gera no seu uso, no dia a dia, comentários, posts e tudo mais, reduzindo assim o tamanho do banco de dados do seu blog. Então, para você ter uma ideia, o banco de dados do rbtech.info estava chegando a 25 MB e implantando essa função de exclusão de lixo, eu consegui deixar o banco de dados em apenas 14 MB, então uma redução aí de mais de 10 MB no tamanho, o que se sente lógico na velocidade de acesso do mesmo. Bom, sem mais delongas, vamos ao conteúdo da aula de hoje. Então, primeiramente você vai pegar o seu tema, vai abrir o arquivo functions.php do mesmo e vai inserir nesse arquivo, pode ser ao final dele, eu abri um espaço em branco aqui para colocar a função, vai inserir a seguinte função que eu vou explicar para você agora. Então, como que cria a função e também como que a gente faz um controle sobre ela. Vamos começar criando um comentário aqui. Excluir lixo automaticamente. Function, eu vou chamar a minha function de rb_excluir lixo. Você pode dar o nome que você quiser para a sua função, dependendo do padrão que você usa de desenvolvimento. Eu sempre costumo então colocar rb underline e o nome da função para não haver conflito com algum outro plugin, um tema, alguma coisa. Abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves, enter para a gente começar a codificação. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai declarar como global a variável wpdb. Essa wpdb é a variável responsável por permitir a execução de queries no banco de dados do WordPress. Então, com essa variável aqui, você consegue estar manipulando o banco de dados de uma forma bem simples, uma vez que ela trata de cada tabela como objeto e assim por diante. Então, uma vez que eu declarei a minha variável wpdb como global, eu posso utilizar ela para fazer as minhas queries. Então, a primeira opção que a gente vai fazer é para deletar as revisões de posts. Isso aqui são aquelas revisões que são criadas automaticamente conforme você vai salvando um post, ele vai criando uma revisão de cada vez que você salvou. Então, deletando essas revisões, você reduz bastante aí o tamanho da tabela de posts. Então, para isso a gente vai usar o wpdb, tracinho, sinal de maior, que é para acessar o objeto, query, abre e fecha parênteses, abre e fecha aspas duplas. Aqui dentro a gente vai fazer um SQL, que é delete from nossa variável wpdb no objeto posts, que é a tabela de posts do WordPress, where post underline type, ou seja, aonde o tipo de post for igual a, entre aspas simples, revision. Isso aqui vai fazer com que as revisões de posts sejam excluídas. Depois a gente vai criar uma outra query. Para isso vamos fazer o seguinte, vamos copiar isso aqui, Ctrl C, vamos colocar um comentário, deletar os autodrafts, que são os rascunhos automáticos. O autodraft é um rascunho que é salvo automaticamente pelo WordPress conforme o tempo passa, 5 minutos, 2 minutos, 10 minutos, depende da configuração que você fez. Então, para isso, a query é praticamente a mesma aqui, só que muda o post type. Aqui no post type, ao invés de revision, você coloca auto-draft, também vai deletar os rascunhos automáticos. Agora vamos fazer uma outra aqui embaixo, que vai ser para deletar, coloquei deleter aqui em cima, deletar o agente dos comentários.
comentários. O agente dos comentários é o seguinte, ó. Ele é utilizado por plugins de estatística para saber a pessoa que postou o comentário, por exemplo, para saber se ela estava usando Windows XP, Windows 7, Linux, se ela estava usando Firefox, Chrome, Internet Explorer e essas informações que ele pega de quem postou um comentário no seu site. Se você não usa esses dados em local nenhum, se esses dados não são úteis para você, então você pode estar tirando fora esse agente dos comentários, certo? Que vai ter essa informação então do browser, do sistema operacional, do IP e assim por diante. Eu, como não uso essa informação, não considero ela útil, uma vez que eu uso o Google Analytics para ter essas informações, eu posso tranquilamente estar deletando e não vai me fazer falta nenhuma. Então você tem que filtrar se você vai ou não fazer essa deleção. Só que aqui na verdade não é uma deleção, é um update. Então a gente vai fazer aqui, ó, update, variável wpdb, acessando o objeto comments, que é a tabela de comentários, né? Set, vamos setar o comment underline agent igual, entre aspas simples, nada, só aspas simples, aspas simples. Isso vai fazer com que o agente dos comentários fique em branco, tirando a informação lá de dentro. Então vai zerar todo o agente dos comentários. Isso dá uma redução significativa no banco de dados do seu WordPress. Então é muito importante, se você não usa, como eu comentei antes, você fazer essa deleção. Agora a gente vai fazer a deleção, deletar o cache dos feeds. Esse cache dos feeds ele é gerado na tabela de opções do blog e pode ser deletado de tempos em tempos para não acumular muita coisa lá dentro. Então, para isso a gente vai fazer uma outra query aqui. Vamos fazer o seguinte, ó, deixa eu zerar isso aqui, que daí eu copio só isso aqui sempre. Para deletar o cache dos feeds, a gente dá um delete from wpdb, acessando o objeto options, que é a tabela de opções, né? Where, se nós fizermos um delete sem where, o blog vai para o espaço, então aconselho você ter muito cuidado com o que você vai estar fazendo. Where option name like, ou seja, contenha, né? Entre parênteses, entre aspas simples, underline, transiente, %, underline, feed, underline, %. Fecha aspas simples, fecha parênteses. Então, muito cuidado para digitar. Testem isso daqui antes num blog local para vocês não terem nenhuma surpresa desagradável. Eu testei opção por opção, fiz vários testes, mas se você digitar alguma coisa errada aqui, corre o risco de você apagar todos os dados do seu blog. Então façam com cautela, testem em um servidor local antes de colocarem em produção, tá ok? Isso aqui vai deletar o cache dos feeds da tabela de opções, que pode ser deletado tranquilamente e não vai afetar o funcionamento do blog. Depois, para quem usa o Akismet, que é o plugin anti-spam mais utilizado aí no mundo WordPress, nós temos a opção de deletar as estatísticas não, as entradas que o Akismet gera na tabela de meta dos comentários. Para cada comentário, só para você ter uma ideia, cada comentário o Akismet gera 3 entradas na tabela de comment meta. E isso acumula um lixo gigantesco lá dentro. Então você deletando essa informação, você está ajudando o seu banco de dados. Então vamos colocar aqui, ó, deletar comment meta do Akismet, que é o plugin anti-spam. Para fazer isso, a nossa query aqui vai ter o seguinte, ó. Delete from wpdb no objeto comment meta, que é a tabela de metadados dos comentários, where meta underline
key like, entre aspas simples, %, Akismet, %, fecha aspas simples, e está concluída a nossa query. Isso aqui vai deletar, para te ter uma ideia, o comment meta do Akismet, se você tiver 3.000 comentários no seu blog, o comment meta do Akismet tem 9.000 registros. Então ele é o triplo do que você tem de comentários. Então imagina aí um blog com 10, 15 mil comentários, a quantidade de lixo que tem aí dentro só por causa do plugin de anti-spam. Então é interessante você também testar e deletar essa opção. Agora nós vamos utilizar uma outra opção, que é para deletar os comentários que estão na lixeira automaticamente. Então você pode, por exemplo, estou excluindo os comentários para não precisar ir lá esvaziar a lixeira de vez em quando. Você pode fazer isso aqui, ó, deletar comentários da lixeira. Para isso a gente vai fazer uma query bem simples aqui, que é delete from variável wpdb no objeto comments, where comment underline approved, ou seja, o campo comentário approved for igual a, entre aspas simples, trash, que é lixeira. Então isso aqui vai deletar todos os comentários que estiverem na lixeira automaticamente quando essa função for executada. E para finalizar, deletando aí comment meta, deletando comentários da lixeira, ou simplesmente se você deleta post, deleta comentários, isso acaba gerando aí entradas inválidas na tabela comment meta, que pode gerar um volume muito grande de informação também. Então aqui a gente vai aprender como deletar comment meta orphans. Esses carinhas aqui. Então, se tiver algum registro lá na tabela comment meta que não existir mais o comentário referente a ele, você vai estar deletando ele fora. Então, são registros totalmente inúteis que você pode deletar sem medo algum. Para isso, nossa query vai ter um delete from wpdb comment meta where comment com 2 M's aqui, comment underline id not in, ou seja, não esteja em, e daí aqui a gente faz um select comment underline id from wpdb comments. O que a gente está fazendo aqui? Só para explicar para vocês. Eu estou deletando tudo da tabela comment meta que não esteja na seleção de comentários. Ou seja, se não existir o comentário referente àquele comment meta, eu vou estar deletando ele do meu banco de dados. Por isso, not in. E daí um select aqui dentro. Feito isso aqui, a nossa função já está pronta. Para acioná-la, você pode fazer o seguinte. Eu tenho no meu blog para essa função ser executada toda vez que o painel administrativo for aberto, só que com a limitação de uma vez ao dia. Para você executar ela na administração, no painel de administração, você coloca um add underline action, abre e fecha parênteses, entre aspas simples, você coloca quando que essa função é para ser executada, neste caso aqui, admin underline init, coloca uma vírgula depois desse campo, entre aspas simples novamente, o nome da função, rb underline excluir lixo, sem os parênteses, só o nome da função. Com isso daqui feito, você vai estar executando essa ação aqui toda vez que o painel de administração for executado. Então você vem aqui no seu blog, abriu aqui o painel de administração, pronto, ele já excluiu o lixo lá do banco de dados. Vamos ver se tinha alguma coisa aqui, ó.
tinha 1.6 MB, vamos ver agora se mudou alguma coisa. Não, aqui eu já tinha executado essa função, então não mudou nada não. Mas toda vez que eu executo o painel de controle, ele vai lá e executa essa função. Só que isso aí vai gerar um problema pelo seguinte: se você acessa muito o painel de controle, você vai estar o tempo todo executando a função. Então, para a gente dar uma melhorada nela, a gente vai fazer uma limitação para executar essa função somente uma vez por dia e não mais do que isso. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer assim, ó. Vamos selecionar tudo que a gente fez aqui, ó. Vamos dar um tab para isso aqui ser identado. E aqui, antes desse global WPDB, a gente vai criar algumas condições. São elas. Vou criar aqui uma variável última exec que vai receber o valor de get_option, abre e fecha parênteses, entre aspas simples, eu vou chamar a minha opção de rb_excluir lixo. Essa opção aqui, ela vai ser lida lá da tabela de options, ela vai ser lida de lá, se ela existir, é claro, né? E vai ser colocado na variável último exec para mim saber quando foi a última vez que eu executei essa função. Depois disso, eu vou colocar aqui uma variável chamada data hoje, que vai receber date, entre parênteses, entre aspas simples, y maiúsculo, m e d minúsculo. Então, eu estou colocando aqui que a data de hoje é para ser colocada no formato ano, mês e dia. Agora, eu vou fazer um if. Então, if, abre e fecha parênteses, se a última exec for menor que a data de hoje, dois pontos aqui depois do if, e lá no final, depois da minha última carry, eu coloco um end if. Isso aqui só vai ser executado se a última execução da minha carry for menor que a data de hoje. E como que eu vou saber isso? Através dessa opção no banco de dados. Então, aqui depois da minha última carry, eu preciso fazer o seguinte: eu preciso atualizar a data de execução. Então, eu executei e agora eu dou um update underline option, abre e fecha parênteses, entre aspas simples, rb underline excluir lixo, sem os parênteses, né? Vírgula, o valor que ela vai receber é a data de hoje. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Eu leio a função, a opção se ela existe lá no banco de dados. Comparo com a data de hoje. Se a última execução for anterior à data de hoje, for ontem, for anteontem, assim por diante, eu executo tudo isso aqui e atualizo a minha opção. Caso contrário, eu não faço nada. Então, isso vai fazer com que eu só execute isso aqui uma vez por dia nessa limitação. Salvamos aqui. Vou lá no meu WP Admin, vou no PHP Admin, desculpa, vou abrir a tabela Options. Vou ir até o final dela aqui. Ó, não temos nada aqui do RB excluir lixo. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu já salvei a minha função aqui, ó. Eu vou fazer logoff aqui do meu localhost. Opa, sair. Vou entrar de novo, ou seja, eu estou inicializando a minha administração. Agora eu vou vir aqui na minha tabela Options, vou atualizar ela. E olha ali a opção, ó, RB excluir lixo, dia 28/3/2012, que é hoje. Ela foi executada. Agora meu banco de dados aqui, ó, vamos ver como é que está o tamanho dele. Ah, não diminuiu. Aqui ele não vai diminuir porque eu já andei executando essa função aí uma dezena de vezes. Mas olha só, ele deletou tudo aqui, certo? Deletou o lixo que eu tinha e marcou a execução como dia 28. Então, se eu entrar de novo agora no meu painel de administração, não vai acontecer nada, porque eu já executei ela uma vez. Então, com isso, você limita a execução uma vez por dia, não fica cansando o seu banco de dados. E você pode tranquilamente estar limpando o lixo de tempos em tempos, aí, diariamente, nesse caso, se você entrar, quando você entrar no painel de administração.
Se você quiser que seja executado indiferente de entrar no painel de administração ou não, você pode tirar esse admin aqui da frente, ó. Você coloca aqui só init, que é a inicialização do blog. Então você pode chamar só o init e ele vai executar quando alguém entrar no blog, quando o blog for carregado, qualquer coisa indiferente do painel de administração ou não. Então dessa forma você tem uma função simples, efetiva e que funcione para tá excluindo, né, o conteúdo indesejado. Eu estava só observando aqui no meu localhost, ó, na minha tabela de opções, eu tenho aqui algumas opções transient feed que não foram deletadas e que deveriam ter sido deletadas, ó, conforme a nossa query aqui, ó. Então o que aconteceu aqui? Vamos ver. Olha só, WP Options, e eu coloquei aqui na minha função, ó, WP Option sem o S. Então essa função aqui ela não foi executada. Então não tinha como deletar isso aqui. Agora o que vai acontecer? Ó? Eu vou entrar de novo aqui no meu blog. Ele não vai executar aquela função ali, porque ela já foi executada uma vez. Então o que eu vou fazer? Ó? Vou tirar fora aqui o excluir lixo. Ok. Deixa eu entrar no meu blog de novo aqui no painel. Vim aqui atualizar minha tabela. Ó, tá aqui, já foi executado de novo. Vamos pegar aqui WP Options, vamos rolar para o final, vamos voltar uma página. Olha só, já não tem mais aqueles transient feed, ó. Já foi deletado tudo certinho. E a função já foi executada, ó. No init já executou. Se eu quisesse, por exemplo, fazer um teste aqui, eu posso fazer o seguinte, ó. Vim aqui no editar, vou colocar aqui, ó, 27, como se fosse ontem. Então agora a minha opção é dia 27. Se eu vim aqui atualizar minha página, vim aqui atualizar minha tabela, vamos de novo lá, WP Options, vamos para o final. Ó, dia 28 já foi executado e a partir de agora ele não executa mais. Eu posso carregar o blog quantas vezes eu quiser, o painel quantas vezes eu quiser e ele não vai executar mais essa função. O limite é uma vez por dia e somente, acabou, não tem mais. Então essa aí foi minha dica de hoje. Eu espero que tenha sido útil, espero que realmente vocês consigam liberar aí bastante espaço nos bancos de dados de vocês. Qualquer dúvida que você tiver, deixa um comentário no nosso blog e a gente vai estar respondendo para você o mais rápido possível. E não deixe de compartilhar essa aula nas redes sociais, aí, ajudar a divulgar nosso trabalho, que toda a comunidade agradece. Muito obrigado a você e até uma próxima videoaula.